Salve, salve você, meu caro alfartana e minha cara alfartana de todo o Brasil. Salve, salve você que está acompanhando aí o alfaconcursos.com.br, você que acompanha o nosso blog, equipealfaconcursos.com.br e você que acompanha aqui o nosso canal no YouTube, Alfa com Concursos Públicos. Sou o Sortier e vou dar para você algumas dicas aí sobre economia. Olha só, as dicas que nós vamos dar para você não tem nenhum objetivo de transformar você num economista conceituado, muito menos fazer você aí ser um amplo conhecedor dos assuntos relacionados à economia. Até porque, quando nós falamos de economia, nós falamos de uma ciência que está muito mais para ciências humanas. É isso aí, pelo fato de que existe uma relação, uma preocupação com aquilo que se produz, com a forma como é produzido e também com a forma como isso é distribuído. Quando falamos de economia, dificilmente falamos de um consenso. Existem muitas divergências e muitas ideias conflitantes dentro do assunto. Por isso que as bancas examinadoras normalmente pegam conceitos específicos. Os temas são conceituais, dificilmente são interpretativos, porque devido às várias correntes de entendimento, nós corremos o risco de não chegar a um consenso sobre a resposta. Por isso, quando falarmos de economia, você tem que ter noções básicas para que consiga acertar as questões, para acertar a prova e para realmente fazer aquilo que você deseja, ter um bom desempenho. Então lembra o seguinte, se falamos de economia, falamos de uma relação de produção, uma relação de forças produtivas, uma relação de trocas dessa produção e também uma relação na distribuição disso que é produzido. E o Estado, ele tem uma preocupação com esses elementos. O Estado precisa gerenciar esses elementos, o Estado precisa supervisionar tudo isso. Porque a partir do momento que nós estabelecemos, por meio de um contrato social, a nossa vida em sociedade e passamos a viver submetidos a um poder, nós abrimos mão de algumas coisas em nome desta vida em sociedade. Por isso que essa figura é tão importante, o Estado. E o Estado apresenta também várias definições. E aqui duas elencadas para que você possa ter um pouquinho de noção aí. Conjunto das instituições que controlam e administram uma nação e também país soberano com estrutura própria e politicamente organizado. Veja alguns termos que nós temos aqui, tá? Nós temos instituições, nós temos aqui organização, nós temos aqui administração. Então olha que interessante, isso tudo acontecendo por um meio político. Então o Estado ele precisa usar da política para manter a sua organização por meio de uma administração que possa contemplar os indivíduos que fazem parte deste Estado. Porque, como eu disse, viver em sociedade é abrir mão de algumas características particulares em nome do coletivo. E dentro do Estado, nós temos aquilo que nós chamamos de bens. Os bens, que podem ser bens públicos, bens meritórios ou bens privados. Olha que interessante. Primeira coisa que você tem que lembrar, os bens públicos estão no extremo e os bens privados estão em outro extremo. Então eu já consigo entender que o bem público e o bem privado são bem diferentes. São opostos, eu até poderia dizer, porque estão em extremos. Toda vez que eu falo em público, você tem que lembrar o seguinte, comum, tá? O público tem relação com o comum, tanto que o termo república vem de reles públicos, aquela coisa que é comum, e por ser comum precisa estar o que? Normalmente no coletivo, à disposição do coletivo. E aí nós temos os privados, né? Os privados já diz respeito a um particular, o privado já diz respeito a um particular, que não precisa ser um indivíduo, mas é um particular. Esse particular pode ser um pequeno grupo, esse particular pode ser uma sociedade, esse particular podem ser dois indivíduos, é o particular. E aí no meio termo, aqui entre o comum e o privado, nós temos o meritório, tá? Lembra de mérito? Lembra alguma coisa relacionada a isso, mérito? Que eles também podem ser chamados de semipúblicos, porque não se enquadram na característica dos privados, mas tem algumas características específicas se comparados aos públicos. E você vai lembrar já então dessa relação, bens públicos, meritórios e privados. Vamos lá, 3 características fazem parte, compõem aí os bens que nós chamamos de bens públicos. Eles não são excludentes, ou seja, não pode excluir o indivíduo.
não pode excluir o cidadão, não pode excluir a pessoa disso. E eles também não são rivais, não rivalizam entre si, não são divisíveis. Ou seja, é como se nós tivéssemos aquilo igual para todo mundo, à disposição de todo mundo. É mais ou menos assim. Eu estou dizendo para você, claro que nós teríamos que falar um pouquinho mais complexo se tivéssemos que trabalhar o conceito a fundo, mas a banca vai querer saber de você a diferença se você sabe que os bens públicos, eles não são excludentes, são não excludentes, não rivais e não divisíveis. Porque se excluir, eu já não tenho um bem público puro. Se ele rivalizar, eu já não tenho um bem público puro. Se ele for divisível, eu também já não tenho. Por isso eu preciso conciliar estas três características. Os bens privados, já que é o oposto, já que está no outro extremo, eles são excludentes, eles são rivais e eles são divisíveis, porque eles dizem respeito ao particular, eles dizem respeito ao indivíduo ou a um grupo de indivíduos. Então eles não precisam ser contemplativos, eles não precisam ser includentes ou inclusivos, como nós temos nos bens públicos. Os bens privados privam outras pessoas. Os bens privados privam outros indivíduos de ter acesso a eles. Por isso o nome, bem privado. E aí nós temos o bem ou os bens meritórios, que são intermediários. Está aqui, ó. Ele está num ponto intermediário entre o público e o privado. Eles levam em consideração valores morais e valores éticos. Eles levam em consideração a questão da saúde, educação, eles atuam nesses segmentos. Nós temos, por exemplo, uma universidade pública. A universidade pública, ela está à disposição, mas você precisa fazer o vestibular para conseguir entrar na universidade pública. Então nós costumamos dizer que são exemplos de bens meritórios. Eles produzem altos benefícios sociais e trazem externalidades positivas, mas eles têm algumas diferenças, como eu já mostrei para você, em relação aos bens puros, aos bens públicos puros aí. O que você vai ter que lembrar são dessas três formas de bens e as características que os compõem. Lembrando que o público e o privado são opostos e os meritórios são intermediários. Espero que você tenha entendido bem, espero que você tenha compreendido essa dica, super dica rapidona para você e espero que você continue acompanhando nosso canal. Se quiser mais dicas, é só curtir aqui o AlphaCon Concursos Públicos e procurar pelos nossos vídeos, que nós temos milhares de vídeos para você. Um forte abraço e até a próxima.